Olá pessoal, estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus e hoje vamos falar sobre o arrependimento. Eu sou o pastor Itamar e eu quero te agradecer por mais uma vez assistir ao meu vídeo. Nessa semana, lançamos uma enquete e o tema mais escolhido, para minha surpresa, foi exatamente o tema do arrependimento. Para esta reflexão, eu me baseio no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Como o capítulo é muito extenso, irei ler inicialmente apenas o versículo de número 6. O versículo de número 6 diz exatamente o seguinte: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Nós estamos aqui diante de um poema com 5 estrofes. Na primeira estrofe, que vai do versículo 1 ao 2, o profeta faz um convite aos famintos e sedentos. Veja só o que ele diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Na segunda estrofe, que vai dos versículos 3 ao 5, o profeta apresenta uma aliança perpétua, que é a aliança de Deus com Davi. Está escrito: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Na terceira estrofe, que vai dos versículos 6 a 9, há uma exortação ao arrependimento, porque, segundo o profeta, o tempo é chegado. Vejam o que diz os versículos 6 a 9. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os vossos caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Na quarta estrofe, que vai dos versículos 10 a 11, o profeta apresenta a atividade e a missão da palavra de Deus. Está escrito lá: assim como a chuva e a neve descem dos céus, vejam que ele vai comparar a palavra de Deus como a chuva e a neve que desce dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Aí agora ele vai falar da palavra de Deus. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E por fim, nos versículos 12 a 13, o profeta apresenta um novo êxodo. Isso mesmo,
Está escrito assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. O profeta está aqui falando do tempo de restauração. Ele estava profetizando aos cativos, e ele anuncia aqui o tempo de restauração, porque, segundo ele, o tempo de restauração havia chegado. Conforme Isaías 40, versículos 1 a 4, consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Então vejam que o profeta está falando de um tempo de restauração. Está anunciando aos cativos, àqueles que por sua rebeldia foram levados cativos, agora haveriam de experimentar um tempo de restauração. O versículo que nós lemos, o versículo de número 6, ele é uma espécie de versículo tema desse capítulo. E ele fala exatamente sobre arrependimento. Embora falasse com os cativos, Isaías é um profeta messiânico, isso é muito importante lembrar. Ele não está apenas falando aos cativos. Em primeiro plano, em primeiro lugar, está sim, falando com os cativos do povo judeu. Mas a sua profecia é uma profecia messiânica, portanto ela é de alcance universal. É uma grande falácia dos tempos modernos dizer que o arrependimento é desnecessário. Não. O arrependimento sempre foi necessário. Na Bíblia não só é necessário, como traz inúmeros benefícios. E é exatamente o que vamos meditar nesse momento. Em primeiro lugar, o arrependimento produz misericórdia. O versículo de número 7 diz assim: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Para entender o que é misericórdia, nós precisamos compará-la com a graça. O que é graça? Graça é um favor, é exatamente onde Deus dá aquilo que não merecemos. Agora, a misericórdia, ela tem relação com o castigo, ou seja, Deus não dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. E o texto está falando exatamente que quando nós nos arrependemos, nós alcançamos misericórdia. Deus estende a sua misericórdia até nós. Isaías 55, 7, que nós acabamos de ler, faz uma chamada universal ao arrependimento. E é interessante que ele vai dizer quem deve se arrepender. Se olharmos para o versículo de número 1, ele está lá claramente falando quem deve se arrepender. Está escrito assim: venham todos vocês que têm sede. O arrependimento, portanto, é para todos. Há aqui um convite universal, uma chamada universal ao arrependimento. E talvez poderíamos perguntar, mas por que se arrepender? É porque o mal é algo inerente ao ser humano. A malignidade é inerente ao ser humano. Por isso Deus faz aqui uma oferta de misericórdia. Ele é um Deus tão misericordioso que Ele deseja nos livrar desse mal. Nos livrar desse mal que é inerente à nossa natureza. Mas só tem uma maneira de nós alcançarmos essa misericórdia. É através do arrependimento. Como diz o salmista no Salmo de número 145 e o versículo de número 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor.
Se nós quisermos alcançar misericórdia de Deus, precisamos entender que entre nós e a misericórdia existe um espaço que só pode ser preenchido pelo arrependimento. Um grande exemplo da misericórdia de Deus é dado por Jesus quando ele conta a história do filho pródigo. Havia um abismo entre os dois, porque o filho, com o pai ainda vivo, exigiu que este lhe entregasse a sua parte na herança. Conta-nos Jesus lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que esse rapaz pegou aquilo que lhe dizia a respeito da herança do pai, foi embora para uma terra longínqua e gastou tudo vivendo de maneira dissoluta. Mas lá, depois, quando ele estava já sem dinheiro, sem comida para comer, ele se lembrou que na casa do seu pai as coisas eram bem diferentes. E é interessante que ele conseguiu separar o abismo que havia ele e o seu pai exatamente com o arrependimento. Está escrito em Lucas 15, 17 a seguir. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Ao tentarmos viver por conta própria, nós nos deformamos, como foi o caso desse filho na história contada por Jesus. Quando nós achamos que podemos viver longe do Pai Celestial, que podemos viver por conta própria, nós acabamos por nos deformar completamente. Deixamos de ser filhos e descemos ao nível de desumanidade. É verdade, li uma frase certa feita, na qual o autor dizia que um tigre jamais deixará de ser tigre, mas que o ser humano é capaz de se desumanizar. Isso acontece exatamente quando nós achamos que podemos viver por conta própria, que não precisamos de Deus, que podemos viver sozinhos, que nós nos bastamos. Aí, com pouco tempo, nós vamos perceber que caímos na mesma situação desse filho pródigo. Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir, descreve exatamente esse processo de desumanização pelo qual nós passamos ao abandonar o Pai. Está escrito lá: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O pensamento de quem abandona Deus se torna fútil. Ele diz: os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Aí agora Paulo termina no versículo de número 22 com uma declaração realmente reveladora sobre a situação de quem deixa o Pai achando que pode viver sozinho. Ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Por isso, a boa nova de Jesus é o arrependimento. Quando ele começou a pregar, em Mateus 4,17, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu gostaria de ter outra solução para apresentar, mas a única que realmente funciona é essa, o arrependimento. Eu quero ler o versículo 7 do capítulo 55 de Isaías, na Bíblia, A Mensagem, que é uma tradução que eu gosto muito. Está escrito assim: busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado. Orem a ele enquanto está perto. Que os maus abandonem sua forma errada de viver, os perversos sua forma de pensar. Que eles voltem para o Eterno, que é misericordioso, para o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Se quisermos misericórdia, é preciso se arrepender enquanto Deus está perto. Não existe outra forma, não existe outra maneira de nos aproximarmos do Pai Celestial. A única maneira é através do arrependimento. Em segundo lugar, o arrependimento produz alegria. O versículo de número 12 diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Salta aos olhos a palavra alegria. Na nova tradução na linguagem de hoje, o tradutor usa a palavra júbilo. E é exatamente o que Deus está propondo. Quando nós entramos pelo caminho do arrependimento, nós experimentamos o júbilo. No poema, o versículo 12 está exatamente na quinta estrofe, onde o profeta fala sobre o novo êxodo. Essa era a intenção de Deus. Vejam o que diz o mesmo versículo 12 de Isaías 55, na tradução A Mensagem. Vocês sairão com alegria, serão conduzidos a uma vida plena, os montes e colinas vão conduzir o desfile, transbordando com canções. As árvores da floresta vão se juntar ao cortejo, sem economizar aplausos. Eu gosto muito dessa versão. Olha só que o tradutor usa a expressão: serão conduzidos a uma vida plena. Isso mesmo, o arrependimento é um caminho doloroso, mas ele produz um resultado jubiloso, que é uma vida plena. De fato, há júbilo quando nos arrependemos. Lá em Lucas 15:10, foi Jesus quem falou: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É a lógica do êxodo, exatamente, que se repete todas as vezes que nos arrependemos. E qual é a lógica do êxodo? Quando nós nos arrependemos, nós deixamos de ser escravizados pelo inimigo e saímos cantando jubilosamente, como aconteceu com o povo conduzido por Moisés. Há uma tribo na África, lá em Gana, num lugarejo chamado Baule, que tem uma definição diferente para o arrependimento. Lá, eles dizem que arrependimento é o seguinte, eles falam assim: dói tanto que eu quero desistir disso. Interessante, não é? Dói tanto que eu quero desistir disso. Parece que Deus quis dizer exatamente isso quando ele falou com o profeta Ageu no capítulo 1 e o versículo 5. Está escrito assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Ou seja, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A alegria está exatamente em desistir do mau caminho. Se quisermos viver uma vida plena, nós precisamos desistir do mau caminho. Acontece que hoje nós vivemos num mundo hedonista, que prega exatamente o oposto. Nós somos estimulados a dar vazão a todos os tipos de instintos. O problema é que os nossos instintos são maus. Outro dia eu ouvi alguém importante dizer que o bem é algo que nós precisamos nos esforçar para fazer. Nós precisamos nos empenhar para praticar, porque o mal, ele já é inerente ao ser humano. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. O mal é inerente à nossa natureza.
Se quisermos fazer o bem, a gente precisa se empenhar, a gente precisa se esforçar para fazer o bem. Daí a razão de tanta infelicidade no mundo de hoje. As pessoas estão vivendo de maneira hedonista, permitindo-se praticar tudo que os seus instintos naturais permitem, tudo que os seus instintos naturais estimulam. E por isso vivemos hoje numa sociedade banhada pelo ódio, pela raiva, numa sociedade em que as pessoas estão cada vez mais frias, em que o amor tem desaparecido do coração do ser humano. Por isso nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento. Não há outra forma de nós desfrutarmos de uma vida plena se não for por meio do arrependimento. Deus nos convida através do profeta Isaías a se arrepender. Deus nos convida a ter uma vida plena por meio do arrependimento. Quer ter alegria verdadeira na sua vida? Arrependa-se enquanto Deus está perto. Em terceiro lugar, o arrependimento produz restauração. O versículo 13 diz: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Ou seja, onde havia desolação, florescerão lindos bosques, é o que Deus está dizendo. O cipreste é um pinheiro ornamental e medicinal. Vale a pena lembrar da situação que estava esse povo. Lá no Salmo 137, versículo 4, está escrito assim: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Quando eles estavam lá, cativos na Babilônia, os nativos da terra pediram para eles cantarem as canções de Sião. Mas eles já haviam pendurado as harpas no salgueiro, diz o Salmo, e no versículo 4 eles vão responder exatamente dessa forma: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Porém, está dizendo o profeta Isaías, o arrependimento os traria por um caminho ornamentado e eles seriam aplaudidos. Olha que coisa interessante. A restauração nacional ocorreria em tranquilidade. E isso aconteceu. Isaías profetizou pelo menos 700 anos antes desse acontecimento. E lá no livro de Esdras, no capítulo 8, nós vemos exatamente isso se concretizando. Esdras voltou para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, e ele voltou em tranquilidade, como disse o profeta Isaías. Note que Esdras, lá no capítulo 8, ele apregoa inclusive um jejum para o povo se humilhar a fim de que Deus os abençoasse. E foi exatamente o que aconteceu. Eles se humilharam, jejuaram, pediram misericórdia a Deus, se arrependeram do que haviam feito e Deus ouviu a oração daquele povo e os restaurou de maneira gloriosa. Isso me faz lembrar os dois adoradores que subiram ao templo. Lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus conta a história de duas pessoas que subiram ao templo para adorar. E é bastante interessante nós lermos esse texto. Está escrito assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, disse Jesus. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. De nada adianta viver em si mesmado, como se não precisasse de Deus, se não entrar pelo caminho do arrependimento. Estava certo Tiago ao afirmar na sua carta, no capítulo 4 e o versículo 6, antes ele dá maior graça. Portanto diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago está aqui usando uma expressão que na época era o colocar o pé na porta. É como se uma pessoa estivesse querendo entrar dentro de uma casa e o morador do lado de dentro colocasse o pé na porta para que a porta não se abrisse. É exatamente essa expressão que Tiago está usando. Ele está dizendo que aos soberbos que estão tentando entrar na vida plena, Deus coloca o pé na porta, Deus resiste e não os deixa entrar. Mas, segundo Tiago, aos humildes Deus concede graça, ou seja, Deus tira o pé da porta e permite a pessoa entrar. Nossa geração é uma geração marcada pela soberba. A soberba é irmã gêmea do orgulho e, segundo os teólogos, o orgulho é o pecado luciferiano. Foi gerado em Lúcifer. No capítulo 14 e o versículo 13 a seguir do profeta Isaías, está escrito: Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Satanás gerou em si mesmo o orgulho, esse pecado que é considerado como um pecado luciferiano. Você já parou para se perguntar por que o inimigo tem tanto ódio do ser humano? Por que ele nos persegue tanto? Quando olhamos para esse texto de Isaías 14, nós percebemos a razão. Ele, no alto do seu orgulho, no alto do seu ensimesmamento, poderíamos assim dizer, ele se achando, ele achando que se bastava, que não precisava mais do Criador. Veja o que ele diz: subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, ele dizia. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. E aqui está um ponto fundamental. O texto diz que ele fala assim: serei semelhante ao Altíssimo. Eis a razão dele nos perseguir e nos odiar tanto. Porque ele foi lá tentar o ser humano, porque ele foi lá tentar a mulher, porque ele foi lá tentar fazer com que a mulher desenvolvesse esse mesmo orgulho. Porque tudo o que ele queria ter revelado nesse texto, Deus deu para o ser humano. Ele queria ter domínio, mas não teve, porém Deus deu ao ser humano. Ao criar o homem, Deus diz para Adão: domine sobre todos os animais. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e aqui está o ponto fundamental, mas não conseguiu. Porém, ao criar o ser humano, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A verdade, queridos, é que, instigado por Lúcifer, o ser humano acabou cedendo à tentação e permitindo que o orgulho também entrasse no seu coração. Gênesis capítulo 3, versículos 4 a seguir, está escrito assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que você dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É interessante que ele vai instigar na mulher exatamente esse desejo, o desejo de ser como Deus, o desejo de ser como o Altíssimo. Só que o ser humano já era como o Altíssimo, mas caiu exatamente nessa estratégia maligna. Está escrito depois: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que também comeu. Então vejam que ele, não contente com a situação em que ele estava, ele resolveu instigar no ser humano esse mesmo orgulho, esse mesmo desejo.
De lá para cá, a decadência tem sido constante. De lá para cá, o ser humano vem decaindo cada vez mais. Se lermos a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 1 a seguir, nós encontramos essa realidade. Está escrito assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí Paulo aconselha Timóteo: afaste-se destes. Tiago tem uma palavra para a nossa geração, queridos. E a palavra que Tiago tem para a nossa geração é exatamente a necessidade do arrependimento. No capítulo 4 da carta de Tiago, que nós já lemos aqui, ele convida-nos exatamente ao arrependimento. Muitas vezes não entendemos o porquê que a vida está uma verdadeira bagunça. Talvez nós tentamos muitas vezes uma solução que é diferente dessa apresentada na palavra de Deus. Mas o fato é que Tiago vai dizer que Deus põe o pé na porta. A gente tenta até forçar a porta, mas Deus resiste, porque nós estamos ensimesmados. Nós estamos achando que nos bastamos, que não precisamos de Deus, que não precisamos do Pai, como aquele filho pródigo que pegou sua parte da herança e foi embora, e sumiu, foi viver do jeito que ele queria. Mas com o passar do tempo, a conta chegou. O dinheiro acabou, as dificuldades apareceram, as coisas se tornaram insustentáveis. E aí ele se lembrou que quando estava com o Pai, ele tinha uma vida muito melhor. Ele tinha uma vida plena. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que se nós quisermos restauração, se nós quisermos uma vida restaurada, nós precisamos nos arrepender enquanto Deus está perto. Sempre fui intrigado com duas histórias da Bíblia. A história de dois reis de Israel. A história de Saul e a história de Davi. Analisando friamente, eu consigo concluir que Saul, por assim dizer, foi muito menos pecador do que Davi. Convenhamos, a história de Davi tem um capítulo extremamente tenebroso. Aquela história com Batseba é muito feia. É uma história de traição, de adultério, de engano, de homicídio, de ocultação. E eu ficava justamente me perguntando, como pode Davi, tendo feito coisas talvez piores do que Saul, ter alcançado graça e misericórdia diante de Deus e Saul não? Sem contar que o rei Davi, ele marchou, ou pelo menos pretendia marchar com Aques para lutar contra o povo de Israel. Isso está em 1 Samuel capítulo 28. Saul não fez isso. Mas qual foi a grande diferença entre os dois? A diferença estava justamente no erro. Quando confrontado, os dois agiram de forma completamente diferente. Ao ser confrontado, Saul se rebelava. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Isso aqui é Samuel perguntando a Saul, depois de uma missão na qual ele não fez o que Deus mandou. Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício,
quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Perceberam? Quando confrontado, Saul se rebelava. O profeta de Deus está aqui exatamente questionando o seu erro. Mas como Saul estava em si mesmado, achando que não precisava mais de Deus para viver, ele confronta o profeta e diz: não, eu fiz o correto, eu fiz o que é certo. Não é exatamente assim que muitas vezes nós agimos? Nós achamos que não precisamos de Deus e mesmo ao ser confrontados, nós nos rebelamos, nós discutimos, nós inclusive afrontamos a Deus porque a gente acha que não precisa dele. Mas agora, quando olhamos para a história de Davi, nós vamos perceber uma grande diferença. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, nós encontramos um profeta também, chamado Natã, indo até o palácio real para falar com Davi. Davi havia cometido aqueles crimes horríveis. Davi havia errado muito. E o profeta chega inclusive com um jeitinho. Ele conta uma história que, se você quiser conferir, vá lá e leia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. E ele conta uma história para o rei Davi. Fala sobre um homem que só tinha uma ovelha. E aí, vindo um viajante à casa de um homem rico que era seu vizinho, foi lá, pegou a única ovelha que esse homem tinha, a sacrificou e ofereceu em banquete. Com essa história, o profeta consegue deixar Davi furioso. Davi fica tão indignado que ele fala: é digno de morte o homem que fez tal coisa. Aí, de repente, o profeta Natã olha para Davi e diz: Davi, você é esse homem. Foi você que fez isso, Davi. O que Davi faz nesse momento? Eu imagino às vezes até o cenário. Quem sabe Davi ali no palácio estava diante de outras pessoas, não sei. Mas mesmo diante só do profeta já era difícil uma reação do tipo que ele teve. Ele olha para o profeta Natã e ele diz assim: eu pequei contra o meu Deus, eu errei, eu falhei. Então, quando confrontado, Davi ele não se rebelava, ele se arrependia. Deus talvez esteja nos confrontando nesse momento. Quem sabe Deus está confrontando a mim. Quem sabe Deus está confrontando a você. Quem sabe você está ouvindo esta reflexão, esta meditação, e enquanto eu falava, você foi se lembrando da situação em que você mesmo está vivendo. Talvez as coisas estão indo de mal a pior. Talvez você perdeu completamente o controle da situação. Quem sabe, o que está faltando é exatamente arrependimento. Deus está nos confrontando nesse momento. A palavra de Deus nos confronta. E a pergunta que eu faço nesse momento é: qual será a nossa atitude? O que vamos fazer diante do confronto? Vamos escolher o caminho de Saul e se rebelar, se indignar? E com isso colocar tudo a perder? Ou vamos escolher o caminho de Davi? O caminho do arrependimento? O caminho que é o único capaz de nos conduzir a uma restauração de verdade. Deus está nos dando a oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade de escolher entre a rebeldia e o arrependimento. Mas saibamos que o caminho do arrependimento é o único capaz de nos restaurar. Deus te abençoe. Eu quero aproveitar nesse momento e fazer uma breve oração. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por ter nos direcionado nesta mensagem. Quem sabe alguém está me ouvindo nesse instante e está com a vida, Senhor, completamente bagunçada e desordenada. As coisas estão indo de mal a pior. Quem sabe esta pessoa não vê mais, Senhor,
esperança, não tem mais esperança, não vê mais solução para tudo o que está acontecendo. Senhor, neste momento eu te peço, direciona a cada um daqueles que estão me ouvindo para o caminho do arrependimento. Mostra, Senhor, que o arrependimento é o único caminho para a restauração e que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo e está vendo pelo Instagram ou pelo Facebook, eu peço para você curtir e compartilhar. Mas eu também gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal lá no YouTube, onde você me encontra como Itamar Robson. Lá estaremos publicando novidades e vídeos diferentes daqueles que estão nas redes sociais. Muito obrigado.